Olá, bem-vindos de volta. Vamos dando sequência aqui ao nosso capítulo 4, falando da geração de soluções dentro do processo de CRO. Hoje vamos falar sobre um item super importante, que é a proposição de valor da sua página ou do seu site. CRO envolve muita estatística, envolve muito analytics, mas também envolve a comunicação, né, escrita no caso. Por isso CRO é uma disciplina muito ampla, porque envolve fatores às vezes até considerados antagônicos, mas a gente precisa passar por todos eles. E hoje a gente vai falar da proposição de valor. Esse tipo de situação é familiar para você? Esse é o contexto em que a gente vive hoje em dia, né? É muita informação, são diversas mídias disputando a nossa atenção, é mídia offline, é mídia online, é digital, é analógica, são pessoas ao redor, enfim, o nosso estilo de vida atual nos coloca nessa posição. E coloca também o nosso público consumidor, nosso consumidor padrão, se encontra provavelmente numa situação parecida com essa. É a chamada overdose de informação, onde a gente fica em déficit de atenção. Você conseguir a atenção do seu público tem sido cada vez mais difícil nesses dias de muita informação disponível no meio digital. Esse é um desafio. Eu queria apresentar para vocês esse resultado de um estudo da Microsoft. Em geral, as pessoas perdem o foco de concentração depois de 8 segundos, isso se referindo ao ambiente digital. Isso é um reflexo do excesso de informação a que nós somos submetidos atualmente. Você entra numa página da web. Se aquela página não consegue prender a sua atenção em até 8 segundos, você provavelmente vai sair dessa página, vai procurar outra coisa para fazer, seu WhatsApp vai estar chamando, vai ter notificações do seu Facebook, enfim, uma série de coisas estão disputando a sua atenção e você provavelmente vai abandonar essa página. Então, é isso que a gente está dizendo em outras palavras. Você tem, no máximo, 8 segundos para conseguir ganhar a atenção do seu visitante na sua página. E aqui entra um conceito bem importante, que é o conceito do Attention Ratio. O índice de atenção que o usuário precisa ter numa determinada página para que ele consiga absorver a informação que está ali. Vamos ver esse exemplo. Essa é uma página que é uma página no formato clássico, um cabeçalho, com informações importantes. Aqui a gente tem o menu, ícones de redes sociais, itens complementares. Essa página te parece uma página com um bom nível de clareza visual para o usuário que chega na primeira vez? Você acha que em 8 segundos o usuário conseguiria entender o que você está propondo para ele nessa página e, mais do que entender, conseguir processar isso e se interessar pela oferta aqui presente? Vejam quantos pontos de atenção essa página tem. Cada estrelinha vermelha dessa é um ponto de atenção que onde o usuário vai precisar se focar apenas na primeira dobra do site. Ou seja, o attention rate dessa página não está bom. Está muito ruim, a atenção do usuário fica dispersa, ela fica difusa entre uma série de informações diferentes. E isso não é legal. Você precisa ter essa informação de uma forma muito direta, clara, de objetiva. Sua proposição de valor tem que estar muito clara, especialmente na primeira dobra da sua página. E quando a gente fala de clareza, isso não se aplica somente ao layout da página. Essa clareza ela tem que estar presente também na proposição de valor, que é o argumento que você está trazendo ali. Não basta você ter uma página com a clareza visual se a sua comunicação não tem a mesma clareza, não acompanha isso. A comunicação ela integra, ela depende desses fatores todos integrados. E é aqui que entra um conceito super importante de CRO, que é a chamada Unique Selling Proposition, ou USP, como é usado em abreviação. Em português, isso significa proposição única de valor.
Basicamente, a proposição única de valor é responder a essa simples pergunta aqui. Qual é o grande diferencial do seu negócio? Qual é o grande diferencial do produto ou do serviço que você está oferecendo? O que é que você tem e os seus concorrentes não têm? Você precisa identificar isso, porque provavelmente o mesmo produto ou serviço que você oferece é oferecido por uma série de concorrentes nesse mesmo mercado. Então, se você não possui uma proposição única de valor que mostra para o seu cliente por que ele deve comprar de você e não do concorrente, é muito provável que você não consiga atrair esse potencial cliente para se manter engajado com a sua página e, num segundo momento, efetuar uma compra. Então, pense, o que é sua proposição única de valor? Qual é a sua USP? A proposição de valor ideal, ela responde a 3 perguntas muito objetivas. Por que eu devo comprar esse produto ou esse serviço? Você precisa responder imediatamente. Qual é a real necessidade desse seu potencial cliente comprar esse produto ou serviço? E mais do que isso, por que ele deve comprar de você? O que é que você oferece para convencer esse potencial cliente a comprar o produto que você já convenceu de que ele precisa comprar? Agora você precisa convencer por que ele deve comprar de você. E no cenário ideal, você deve convencê-lo também porque ele deve comprar agora. A compra de impulso é muito importante para quem vende, né? Uma grande parte das transações é realizada com base no impulso do cliente. Então, você precisa gerar urgência no seu potencial cliente. Então, uma boa USP, a USP ideal, responde a essas 3 questões. Tenha isso em mente. Vamos dar um exemplo dessa proposição de valor e do quanto ela precisa ser clara. Essa página mostra um headline que tem uma proposição de valor, ou talvez não tenha uma proposição de valor tão boa. Fazendo os negócios mais pessoais, tornando negócios pessoais. Você olha para essa página, com essa proposição de valor, o que isso diz para você? Que tipo de negócio é esse? Existe uma série de negócios que podem se propor, uma série de serviços que podem se propor a tornar os negócios mais pessoais. Então, na verdade, o seu headline aqui não tem uma proposição de valor eficiente. Ele não diz por que o seu usuário deve comprar o produto, não diz por que o usuário deve comprar de você, e muito menos diz por que o usuário deve comprar agora. Então, vamos ver um contraste com isso aqui. Já nesse exemplo, a gente tem aí sim uma proposição de valor eficiente. Você traz com clareza qual é o seu negócio, geração de leads, e isso, para quem tem necessidade de geração de leads, já responde por que ela deve comprar. E ainda mais, não precisa dizer muito por que comprar de você quando você é o líder global nesse assunto. Ok? Então, essa proposição de valor está bem eficiente. O que faltou aqui foi o gatilho de urgência. Né? Porque está dizendo por que a pessoa deve comprar, por que ela deve comprar de você. Faltou dizer por que ela deve comprar agora. Se você pudesse ter mais esse elemento aqui na sua Unique Selling Proposition, ela seria perfeita. Para tornar ainda mais claro esse conceito da proposição de valor, vamos trazer mais 2 exemplos aqui. A Domino's, em determinado momento, fez uma campanha para entrega de pizza, certo? Domino's é uma rede muito tradicional e estava com essa nova proposta de entregar pizzas. Então, ela veio com essa proposição de valor muito clara e objetiva. 30 minutos ou você não paga. Sua pizza vai ser entregue em 30 minutos ou você não vai pagar absolutamente nada. Essa é uma proposição de valor muito clara e muito objetiva. E o mesmo caso aqui do M&M's, que traz a proposição de valor. O chocolate que derrete na sua boca e não na sua mão.
chocolates são chocolates, né? São coisas que têm a proposição de valor normalmente é mais subjetiva, você precisa conversar, se conectar com o seu usuário de uma forma muito mais emocional do que simplesmente por aspectos objetivos. M&M's conseguiu fazer isso. Ao invés de falar de estilo de vida, de falar de por que é mais legal comer M&M's, eles deram uma proposição de valor que tinha a ver com a funcionalidade do produto. O chocolate derrete na sua boca e não na sua mão. Você pode carregar esse chocolate dentro do seu bolso, que não vai existir nenhum problema, ele não vai derreter. Então, é uma proposição de valor muito boa, tanto que ficou em voga aí por muitos e muitos anos, justamente por ser tão bem formulada e tão eficiente. Ótimo, então a gente entendeu o que é uma proposição de valor, mas não é uma coisa simples se formular uma boa proposição de valor. É preciso seguir metodologias, seguir processos ou pelo menos boas práticas. Aqui a gente tem alguns exemplos de como chegar lá. Primeiro, coloque-se no lugar do seu cliente, entenda qual é a real necessidade dele, entenda qual é a dor daquele cliente, o que é que motiva a compra do cliente, quem é essa pessoa, como ela vive. Tudo isso vai te dar muito mais possibilidade de fazer uma proposição de valor que realmente se conecte com as necessidades do cliente. Motivação de compra, né, o comportamento do consumidor, a gente acabou falando aqui também. E principalmente descobrir os reais motivos pelos quais os seus clientes compram de você e não do seu concorrente. Isso é uma coisa que vai te dar uma ótima possibilidade de entregar uma proposição de valor que está ligada a essa motivação. Você tem clientes que já compram de você, entenda esse motivo, qual é a razão dele comprar de você, e transforme isso em uma proposição de valor que se conecte com potenciais clientes que ainda não se tornaram seus clientes de verdade. E aí a gente volta naquele ponto, como descobrir esse tipo de coisa? Pesquisas. Faça as pesquisas demográficas, faça levantamentos, faça o entendimento do comportamento do seu público. São sempre os dados que vão nos embasar. Nesse caso aqui, como são coisas um pouco subjetivas, você precisa fazer pesquisas com o público. Um sistema de Web Analytics não vai te dar essas respostas. Na verdade, você precisa fazer perguntas mais subjetivas para o seu público. E só as pesquisas vão poder te ajudar nesse sentido. É isso que a gente viu hoje nessa aula. Proposição de valor, como encontrar sua proposição de valor, como criar seu USP. E na próxima aula, dando sequência, a gente vai falar de copywriting, que é outra área essencial dentro do processo de CRO. Até lá!